Fala, Alminha, eu sou a Ana Lopes e hoje esse vídeo é para você que está sendo uma alma sofredora e deseja a libertação da dor emocional. Hoje você vai conhecer alguns casos que você nem imagina que é o seu corpo de dor que está provocando. Também reconhecer gatilhos que fazem a gente ficar cego e agir de forma totalmente emocional. E o principal, você vai descobrir como usar a sua dor para a sua libertação. Se esse assunto te interessa, já se inscreva e curta esse canal. Oi, oi, seja bem-vindo. Para você que está chegando agora, esse é o 6º capítulo do livro O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E nesse capítulo a gente vai falar em específico da libertação. E eu quero começar com uma história que o próprio autor viveu em seu consultório, já que ele é psicólogo. Certa vez chegou lá uma mulher na casa dos 30 anos. Ela chegou com aquele sorriso assim, ele falou, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Ao que deu alguns minutos e ela começou a falar a sua triste história. Ela teve um passado muito violento, principalmente com relação ao pai. E estava visível que ela carregava um corpo de dor muito denso. Tudo que ela falava era muito triste. E o autor percebeu que ela estava nutrindo pensamentos com relação a esses fatos. E ela poderia ser considerada a própria infelicidade. E ela estava nesse momento de despertar, tanto que ela foi procurar ajuda. Muitas pessoas que têm um corpo de dor muito denso, passaram situações muito traumáticas, elas chegam num ponto que falam assim, eu não quero mais viver esse tipo de situação, eu tô pronta para mudar. E aí elas procuram ajuda. E aí ele simplesmente falou, então, já que você veio procurar ajuda, eu quero que você observe essa dor que você está sentindo agora. E aí ela falou, como assim, doutor? Eu vim aqui para você me dar um caminho para eu sair dessa infelicidade, não para entrar mais nela. E aí ele falou, bom, então você aceita minha proposta e a partir de agora eu quero que você perceba esse seu sentimento. Sente ele com toda a intensidade que você puder. E aí tá, por um instante ela se concentrou nessa emoção que ela estava sentindo. E aí ela falou que começou a sentir uma coisa estranha, que é como se houvesse um espaço entre esse sofrimento dela. Na prática, o que aconteceu? Na verdade, esse espaço que ela fala que sentiu é o momento em que ela sentiu presença, ela não estava resistindo, ela simplesmente aceitou a condição que estava existindo ali. Porque o corpo de dor faz a gente pensar assim, eu não quero estar vivendo esse tipo de situação. Quanto mais a gente nega, a gente não quer passar tal coisa, mais a gente passa. A gente sofre muito mais quando a gente resiste. Então, a partir do momento que ela aceitou sentir aquela dor, é como se essa dor tivesse sido amenizada. E aí ela falou, nossa, mas o que você fez comigo? Uma pessoa infeliz, ela tá alimentando uma história infeliz. Então, ela fica lá na mente, contando a mesma história repetidas vezes. Agora, se você para e se concentra na dor de fato, ela vai diminuindo até que ela possa sumir. E o mais interessante foi que ele deu essa consulta para essa pessoa e depois ela foi embora e logo em seguida chegou uma amiga dele para visitar e falou assim, nossa, o ambiente aqui tá muito denso, o que aconteceu aqui? E aí ele ficou pensando, teve uma liberação daquela energia, daquela mágoa, e isso ficou naquele lugar. E é muito interessante porque essa percepção da energia, por mais que pareça que é individual, que aquela mulher estava sentindo, a gente está interligado e todos acabam sentindo. Quantas vezes você já foi num lugar e se sentiu mal, ou percebeu que a energia estava muito pesada daquele lugar? A gente percebe esse tipo de energia. Tanto que quando a gente conhece alguém, antes mesmo da pessoa falar, a gente percebe alguma frequência, alguma vibração. Só que o que acontece? A pessoa começa a falar, aí ela traz o papel que ela tá desempenhando naquele lugar, pode ser a namorada de um amigo ou algum familiar, e aí ela começa com as palavras, um tipo de condicionamento mental, e a gente acaba se convencendo pelas palavras de que a pessoa não é aquilo que a gente sentiu. Mas na verdade, o que a gente sentiu é genuíno, é verdadeiro, que tem relação com o nosso corpo, com a verdade, com o que tá aqui no presente. A nossa mente tem essa tendência de confundir a gente, porque aí as palavras podem ser lindas, quando na verdade a pessoa tá expressando um corpo de dor tão denso, tão triste, e aí a gente quer se enganar, acreditar nas palavras e não no que a gente tá sentindo. E a história dessa mulher que teve traumas na infância com o pai não acaba por aí. Ela contou essa história, a amiga entrou no consultório, percebeu essa energia, e aí depois desse encontro, ele foi num restaurante e lá ele pôde observar como que o corpo de dor de um homem tinha sido acionado. Mas será que foi assim só do homem? Esse que foi o questionamento dele. Por quê? Ele chegou num restaurante e aí ele observando um homem que estava numa cadeira de rodas, ele estava assim super agitado.
E aí, deu poucos instantes, ele chamou a garçonete, começou a reclamar da comida, falando que estava fria, que estava ruim. A garçonete perguntou, então, por que ele tinha comido. E aí, começou aquele barraco. Sei que começaram a brigar, a gritar. O pessoal do restaurante pediu para o homem se retirar. Ele fez essa tentativa de se retirar, mas decidiu voltar. Ele não estava satisfeito, parece que queria brigar mais. Chegou no restaurante, chegou a prensar uma mulher com a cadeira de rodas e a discussão continuou até que chamaram a polícia e tiraram o homem de lá. E essa mulher, que não tinha se machucado, felizmente, chegou perto desse autor do livro e falou assim, nossa, o que você fez? Foi engraçado essa pergunta porque ele estava só observando, mas ele ficou pensando, será que aquela energia lá do consultório eu trouxe aqui comigo? Porque, de fato, o corpo de dor ele é alimentado, tanto que tem uma curiosidade que eu achei muito interessante, que tem a ver com pessoas que têm uma predisposição maior a sofrerem acidentes no trânsito. Às vezes você está alimentando aquele corpo de dor, aquele sofrimento. Imagina você alimentando seu corpo de dor e uma outra pessoa está fazendo a mesma coisa, alimentando o corpo de dor. E aí tem algum trecho da estrada que vocês se encontram. É muito maior a chance de vocês sofrerem algum tipo de acidente. Isso porque vocês estão inconscientemente alimentando uma dor que pode provocar mais dor ainda. E aí eu quero deixar alguns gatilhos que podem estar acionando o seu corpo de dor. O que é esse acionar do corpo de dor? Sabe, tem momentos que a gente não sabe explicar, mas a gente fica totalmente emocional, não consegue nem conversar. Algo que poderia ser muito simples de resolver acaba sendo muito difícil porque a gente fica emocionalmente abalado. Esses são os gatilhos. É como se a pessoa pegasse num trauma da gente lá do passado que a gente não tem consciência que é um trauma. Então a pessoa falou uma palavrinha ali ou a gente vivenciou uma situação parecida um pouquinho lá com o passado e a gente logo fica pronto para explodir. Um desses traumas pode vir pela via financeira, que é, por exemplo, quando seus pais discutiam muito sobre dinheiro, sobre esse tipo de coisa, e aí no futuro você ficou com esse gatilho de que é só falar sobre algum dinheiro, ou a pessoa do banco, o gerente te ligou, você já perde as estribeiras. E fora dessa situação, você é uma pessoa muito normal, muito equilibrada, mas falou de dinheiro, esse já foi o gatilho. Outra pode ser uma pessoa que, por exemplo, tenha vivido alguma situação de abandono, pode ser do pai ou da mãe, ou de alguma pessoa muito próxima que era importante. E aí, no futuro, o que vai acontecer? Ela não vai suportar nem sequer 5 minutos de atraso, que ela já vai começar a ficar nervosa, ficar emocionalmente abalada. E aí tem um outro tipo também, que é aquela pessoa que na infância não recebeu amor. E aí ela é muito carente de amor. Ela pode se transformar numa pessoa totalmente sedutora, que quer conquistar o amor a todo custo, mas aí ela fica muito ambivalente, fica dos dois lados. Ela não teve esse amor, então ela busca o amor. Mas aí, quando ela busca o amor, ela se lembra que ela tem raiva da pessoa que não amou ela. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai dar um jeito de sabotar os relacionamentos dela. Às vezes, a gente tá olhando agora pro presente com as lentes do passado. E isso é muito comum acontecer. A gente, quando casa com uma pessoa, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com toda a história da pessoa e a bagagem dela. E é por isso que a gente precisa aprender a observar tanto os nossos pensamentos, tanto as nossas emoções, pra gente não ficar tão refém assim do passado e condicionado a viver as mesmas coisas. Inclusive, uma boa dica é você fazer um acordo com seu parceiro ou parceira do tipo assim: ó, você me falou uma coisa aqui e eu comecei a me sentir mal, acionou esse corpo de dor. Essa explicação previamente combinada vai fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo com você, evitando de alimentar ainda mais isso. E só de você ter percebido esse gatilho, é um momento desse corpo de dor desaparecer essa identificação e você pode começar a ficar muito mais tranquilo, mais em paz. O cuidado que você vai precisar ter é o seguinte: pode ser que fique algum resquício ali daquela dor, né, que não foi observada devidamente. E aí, nosso corpo vai ficar esperando algum momento para despertar. Que aí pode ser um filme com uma carga dramática muito grande, emoções negativas, ou um drink que tira a gente da consciência. Então vamos lá para a libertação desse corpo de dor. Quanto tempo eu preciso para me libertar desse corpo de dor? Bom, essa resposta vai depender da densidade do seu corpo de dor, né? O quanto de sofrimento você vem acumulando e também da sua capacidade de ficar presente por mais tempo. Você pode se desvincular dessa dor a qualquer momento. O que você precisa é ter esse conhecimento
E lembrar de usar esse conhecimento. Você sentiu uma emoção, você vai lá, vai observar, vai aceitar essa dor. O que a gente faz normalmente? A gente sentiu alguma tristeza, alguma coisa assim, logo a gente pensa, tem alguma coisa de errada comigo, nossa, e já começa a se desculpar, e já acha que é a última bolachinha do pacote. Não é bem assim. Isso é uma estratégia para alimentar mais esse corpo de dor. Não se sinta culpado ou como vítima. Surgiu o sentimento, se integra com ele, aceita. Quando você deixa de evitar e começa a enfrentar seus desafios, é aí que você começa a se curar. Tem uma passagem que Jesus falava assim, sede um todo. O que é isso? É pra gente se integrar com o todo. Quando a gente acha que a gente tá errado, que existe alguma coisa errada com a gente tá fazendo da gente um fragmento que não faz parte do todo. Porque tudo passa. O que é ruim passa, o que é bom também passa. Então a gente precisa começar a se acostumar a viver de forma plena. E no próximo capítulo a gente vai descobrir quem nós realmente somos. Continua comigo e eu te espero na próxima. Tchau!